amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Eu sou o pastor Anderson Ornelas, e este é o seu canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E nesta nova jornada, nestes próximos 3 meses, nós estamos estudando este tema aqui, Temas no Evangelho de João. Vamos analisar o Evangelho de João, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e nós estamos felizes porque já está completando um ano que nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina com você, e isso nos enche de alegria, de entusiasmo ao sabermos que até aqui Deus nos ajudou, a cada semana postando vídeos aqui, né? E como eu já falei para vocês em outro momento, nós gravamos esses vídeos de forma voluntária, em um tempo livre que nós temos durante a semana, às vezes na madrugada, e não tenho equipe, eu mesmo faço toda a edição do vídeo, todo o roteiro, todo o planejamento, os slides, tudo que é apresentado aqui, nós fazemos de uma forma dedicada para que você, aí do outro lado da tela, você em outro estado, em outro país, você que nos acompanha, possa ter conteúdo relevante, útil para o seu ensino, para o seu aprendizado, para que você utilize este material aí na sua igreja também. Você viu, nós deixamos aqui também uma pequena abertura, um vídeo, uma vinheta feita especificamente para que se você queira usar na sua igreja, e também aqui nos comentários, na descrição, nós deixamos um link sempre para você baixar tanto o vídeo de abertura para você usar na igreja, caso você queira, como também todos os slides que nós utilizamos aqui. Sempre que fazemos uso também de algum livro, nós deixamos a referência bibliográfica para que você possa se utilizar, consultar o material e ver que aqui é um canal sério de estudo, de aprofundamento bíblico, trazendo suplemento bíblico para que você possa ter mais entendimento do texto bíblico que a lição apresenta. Então, olha só, a lição da Escola Sabatina aqui, e não é um estudo apenas resumido da lição da Escola Sabatina. Às vezes nós trazemos suplemento arqueológico, suplemento histórico, suplemento geográfico, suplemento teológico para que nosso conhecimento possa se ampliar, exercitando sempre os músculos espirituais da nossa fé e do nosso conhecimento bíblico. Nós estamos estudando e nós vamos hoje para a nossa lição, que tem como título são Sinais da Divindade. Então, na semana passada nós trabalhamos o tema Sinais que apontam o caminho, agora os Sinais da Divindade. Antes de avançar, gostaria de agradecer você que é nosso amigo, que já está nos ajudando aí a chegarmos a quase 13 mil inscritos no canal. Você que é inscrito, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado o vídeo para as demais pessoas que você conhece, da sua igreja, seus parentes, amigos, aqueles que são interessados, que gostam de estudar a Bíblia. Muito obrigado a você. Você que tem deixado o seu comentário aqui, estou sempre em oração por vocês e nós seguimos juntos na caminhada cristã até a volta de Jesus, nos preparando para sermos então príncipes e princesas do reino de Deus. Amém? Amém. Sem mais delongas, então vamos para o estudo número 2, Sinais da Divindade. E logo de imediato a lição fala para nós, no verso para memorizar, o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então preste atenção. O Evangelho de João, ele foi escrito 30 anos depois dos outros evangelhos. E o interessante é que o evangelista João, o discípulo amado, ele vai descrever aquelas histórias que não tinham sido ainda abordadas pelos outros evangelistas, pelos outros como Mateus, Marcos e Lucas. E ele vai trabalhar pontos que são exclusivos de João. Nós não conheceríamos essas histórias se João não tivesse dedicado a escrever. No vídeo anterior eu apresentei para vocês que o Evangelho de João foi escrito logo após o Apocalipse. Então a Bíblia não está escrita em forma cronológica, tá bom? Você tem ali 1 João, depois o Apocalipse no final. Não quer dizer que ele foi escrito tudo nessa ordem que está na Bíblia, os livros, mas sim foi escrito de uma maneira diferente. Temos o Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos. Logo depois ele escreve então o Evangelho de João. E o Evangelho de João é repartido em 2 momentos. É chamado de 2 livros no Evangelho de João. O livro dos Sinais e o livro da Glória. Nos primeiros 11 capítulos nós temos a descrição dos 3 anos e meio de vida de Jesus, apresentando os sinais da sua glória, os sinais que ele é divino, que ele é o Messias, que é o Filho de Deus. E os outros
demais capítulos do Evangelho é o livro da glória, que apresenta os últimos 3 dias e meio da vida de Jesus, que ele passou, o sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e todos os detalhes finais ali. Então, olhem só, aqui a nossa lição na parte de sábado fala que João ele quer narrar os milagres de Jesus com um propósito. Qual o propósito, pastor Anderson? Apresentar a divindade de Jesus. Porque o João está escrevendo o seu livro para tratar de uma questão contra o gnosticismo. O que é gnosticismo, pastor Anderson? Olha, no último estudo eu apresentei um slide, mas não expliquei de forma detalhada. Vamos tentar ser mais precisos aqui hoje, tá? Gnosticismo. A palavra gnosis significa conhecimento. E existia um grupo que ele ficou mais conhecido a partir do 2º século, mas é provável que ele já existia antes e que tanto Paulo quanto João e demais apóstolos de Jesus tiveram que lidar com esse grupo que misturava aspectos da religião oriental, aspectos judaicos, aspectos cristãos e fazia esse sincretismo, esse emaranhado de doutrinas e de síntese que eram um amontoado de ideias que tinham mais a ver com o paganismo. Então era assim, união de paganismo com ideias orientais, e isso era o gnosticismo, que passou a ser mais conhecido no 2º século, mas que era visível na igreja já naquela época. Então, do que pensavam os gnósticos? Você pode aí olhar para a sua tela, e quem então são os gnósticos? Existia uma ideia de que existia um grande ser supremo, criador de todas as coisas. Mas esse ser supremo, ele não poderia tocar na matéria, porque se ele tocasse na matéria, ele poderia se corromper ou dissolver a matéria, porque a matéria é pecaminosa, a matéria está longe de Deus. Então, para que Deus pudesse ter contato com a matéria, ele deveria então ter várias emanações dele, e essas emanações iriam cada vez se distanciando mais de seu poder, mais distanciando de sua glória, de sua perfeição. E então sim, aquilo que fosse emanado do Deus Supremo poderia então tocar na matéria. E eles pensavam assim, o Deus Supremo emanou dele um par de anjos, que são os éons, ou os éons, e esses seres celestiais, podemos chamar assim de anjos, emanaram deles outro par de anjos, e assim sucessivamente foram emanando vários pares de éons, e esses éons foram 30 pares ao total, e depois no último, lá no final, vem o Logos. Então essas pessoas cristãs daquela época já misturavam a ideia de que Jesus ele poderia ser assim, a unha, o fio de cabelo, a ponta do fio de cabelo, ele seria então o resultado de várias emanações, e ele então tocaria então na matéria. E Jesus, para essa visão gnóstica, ele seria apenas um Deus menor, um Deus criado, um Deus emanado, mas ele não seria o Deus supremo. E na ideia dos gnósticos, essa era uma ideia que era um pensamento que existia apenas para aqueles que fossem mais cultos, mais inteligentes, né? Os apóstolos, na verdade, escreveram coisas que eram para as massas, para a nação popular, mas esses ensinamentos concretos, precisos, misteriosos e importantes eram para os sábios, para os doutores, os que têm conhecimento. E eles começaram a enredar a igreja daquele tempo, daquela época, levando a igreja a se corromper e entender mal os princípios de Deus. Agora, sabendo disso, João ele vai trabalhar a questão, explicando em todo o seu livro a divindade de Jesus, apresentando que Jesus estava com o Pai desde sempre, que ele criou todas as coisas, que Deus nunca foi visto por nenhum ser humano, mas Jesus é aquele que revela o Pai, através da revelação especial, que é a sua encarnação, ou através da revelação geral, que é a natureza e todos os outros aspectos, ou a revelação da Bíblia, tá bom? Olha para vocês verem na tela. Certamente a ideia das emanações de seres celestiais a partir do Deus Supremo, que vai culminar na criação do Logos, é uma parte central da teologia gnóstica, particularmente da escola de Valentim, um dos principais líderes do gnosticismo do século II. O conceito apresentado ali é o seguinte: há uma estrutura gnóstica de emanações de outros seres. O Deus Supremo é um ser transcendente, absolutamente perfeito e incompreensível. Ele existe além de toda a matéria e criação e de sua plenitude. A palavra
plenitude significa pleroma. Guarde isso aqui, você vai precisar de entender isso daqui a pouco, nós vamos aclarar mais isso. A sua plenitude emanam seres espirituais. Essas emanações são emanações de eons do Deus Supremo. Não ocorre uma criação direta da matéria, mas sim um processo de emanação. O Deus Supremo gera uma série de pares de seres chamados eons, ou anjos em alguns textos. Esses pares são reflexos da divindade e se tornam um sistema de 30 pares, 30 eons, com cada eon representado aspectos diferentes da divindade, como a sabedoria, Sofia, do grego, que significa sabedoria, e poder, verdade, etc. A cada emanação, os seres gerados estão mais distantes da perfeição do Deus Supremo, embora ainda sejam divinos. São mais distantes, menos poderosos, e assim eles têm menos força, menos poder, menos capacidade, e assim, à medida que vão emanando, eles podem sim agora, o que está lá no fundo da hierarquia divina, tocar aquilo que era intocável pelo Deus Supremo, que tem toda a pleroma, toda a plenitude. Nesse terceiro ponto, a deterioração das emanações, conforme esses eons se distanciam do Deus Supremo em suas sucessivas emanações, eles se tornam cada vez menos poderosos e mais propensos à imperfeição. E o último desses eons é a sabedoria, que tenta entender o Deus Supremo diretamente, resultando em uma queda. A partir dessa queda da sabedoria, o universo e a matéria é criado e os seres humanos mais próximos da matéria também são menos poderosos, como eu expliquei. E aí você tem que a criação do Logos. O Logos é como se fosse, então, o fim dessa hierarquia divina. No sistema valentiano dos gnósticos, o Logos surge como uma emanação intermediária, uma espécie de mediador entre Deus Supremo e a criação da matéria que é corrompível, ou corruptível. Ele é visto como o princípio racional que organiza o caos da matéria criada. O Logos é um ser divino que desce ao mundo material para restaurar a ordem e trazer redenção e as almas presas na matéria. Então, tanto fiz a explicação aqui com as minhas próprias palavras, para você entender com mais precisão como significa isso, como também eu coloquei no slide, li o que foi apresentado aí no PowerPoint, para que você possa ter uma visão mais esclarecedora desse ponto, e você tem também aí a referência biográfica de Irineu de Lyon, que explica sobre essas heresias. Isso não é pensamento bíblico, isso é um pensamento de uma heresia. Os gnósticos, o que eles pensavam com respeito a essa questão e como João vai trabalhar esses aspectos. Então você precisa entender isso. Por que, pastor Anderson, precisamos entender isso? Olha só, quando você vai aqui em Colossenses, o capítulo 2, lá no versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo ele se referiu a pessoas que existiam naquela época, que estavam enredando a igreja, desanimando as pessoas com falsas ideias, falsas doutrinas, e em que adorava anjos. Colossenses capítulo 2, verso 8, fala assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não seguindo ou não segundo a Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude, pleroma. Ou seja, os agnósticos diziam que Jesus era o resultado de várias emanações do Pai, que é o Deus Supremo, mas ele nunca seria o Deus Supremo. O Deus Supremo é aquele que tem toda a plenitude, o pleroma, mas aqui João está dizendo, ou melhor, Paulo está dizendo assim: nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Ele tem o pleroma, ele não é um ser criado, não é o resultado de várias emanações de um ser supremo. Ele é o próprio ser supremo que encarnou na humanidade e veio para salvar a raça caída. E ainda aqui em Efésios, quando se fala desse assunto, nós temos o capítulo 3, o versículo 19, que vai dizer assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Lembra que a palavra gnóstico ou gnose significa conhecimento? Paulo vai dizer aqui que o conhecimento mais magnífico que possa existir não é ficar estudando essas teorias mirabolantes da conspiração, de que a mensagem não foi dada para todos, mas sim apenas para uma classe intelectual, acadêmica, de poder mais racional, cognitivo mais elevado. Não. Ele explica que conhecer Cristo, esse vai dar um entendimento magnífico que vai exceder
que vai transbordar para que nós possamos ficar cheios da plenitude de Deus, o pleroma de Deus, cheios de Jesus, em outras palavras. Mesmo? Então, foi importante fazermos este suplemento teológico para que você entenda um pouco mais, né? E você pode, então, entender esse ponto com mais facilidade, apresentar esse tema na sua classe. Caso alguém te pergunte, você terá argumento para expor. Vamos então para a parte de domingo, o milagre do alimento para 5.000 pessoas. Em João 6, nós iremos analisar alguns versículos onde Jesus ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. E o interessante é que isso aconteceu perto da Páscoa e toda aquela multiplicação tinha um significado. Moisés era aquele homem de Deus que Deus utilizou como um servo, um profeta, um mediador para mediar a antiga aliança. Ele orou a Deus e Deus mandou pão do céu, o maná, o pão dos anjos, para alimentar aquelas pessoas. Agora, o próprio Jesus, ele é mediador da segunda aliança e ele foi enviado por Deus para alimentar as pessoas não apenas com pão físico, mas com alimento espiritual. As pessoas precisavam ter esse entendimento de que Jesus era aquele profeta pelo qual foi falado por Moisés. Quando você vai aqui em Deuteronômio 18, verso 15, na nossa Bíblia, Deuteronômio 18, o versículo 15, esse texto diz assim: O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e ele vos deve ouvir. Um profeta que é semelhante a Moisés deve se levantar. E esse profeta era Jesus. Jesus, quando pregava, ele dizia: ora, se vocês acreditassem, Jesus disse para os líderes religiosos daqueles dias, fariseus, saduceus, escribas, ele disse: se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés falou a meu respeito. E aqui nós vemos realmente Moisés falando a respeito do Messias que viria, que no meio dos irmãos se levantaria um profeta semelhante a ele, né? E eles deveriam ouvir esse profeta. E quando o profeta veio, os escribas e os fariseus o rejeitaram. E aqui nossa pergunta número 1 diz assim: leia João 6, do 1 a 14, que paralelos existem entre Jesus e Moisés? Isto é, o que Jesus fez que deveria ter lembrado ao povo a libertação que seus antepassados haviam percebido pelo ministério de Moisés? Eu coloquei o texto aí na tela, você conhece essa história. Jesus ele multiplica alimento para as pessoas que estão ali naquele dia, aguardando Jesus, andando, ouvindo os seus ensinos. João quer utilizar este exemplo para apresentar para o público e para o seu leitor, para os leitores do seu evangelho, de que Jesus é divino. Ele tem capacidade de multiplicar alimento para as pessoas. Assim como Moisés deu alimento no deserto, ele também tem capacidade de dar alimento para as pessoas. Nós temos textos muito extensos na lição dessa semana. Então, olha só, nós não teremos a condição de lermos todos os textos. Então, nós vamos delimitar alguns versos bíblicos para que esses versos sejam chaves para o nosso entendimento e nós vamos comentar a partir deles. No verso 10, por exemplo, disse Jesus: façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens. Né? Então Jesus pegou os pães e, dando graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Esse era um sinal para apresentar que ele era o profeta, que ele era o Messias, que ele é o Filho de Deus, para apresentar a sua divindade. Então, todo o foco dessa história toda não é abordar apenas o tema como os outros evangelistas fizeram. É apresentar que as pessoas, pelo sinal da multiplicação dos pães e peixes, eles agora passam a crer em Jesus Cristo. Existem 2 alianças. A Bíblia fala da nova e da antiga aliança. E existem os mediadores de cada aliança. Antes de morrer, que importante aviso Moisés deu ao povo? Isso que eu acabei de ler com vocês, não é? Deus suscitaria um profeta semelhante a ele,
e essas pessoas deveriam ouvi-lo. E todo que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ainda trabalhando quem eram os mediadores de cada aliança, quem foi o mediador entre Deus e Israel no concerto do Sinai? Um concerto específico que foi feito apenas com o povo de Israel, ali no Sinai, no deserto. Deus queria ensinar alguns pontos exclusivos para o povo judeu, que viveu durante muito tempo como escravo. E agora Deus faz uma aliança única e específica para o povo judeu. Êxodo 20, verso 19, 20 e 21, disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Então Moisés ele era o mediador entre Deus e o povo. Isaías descreve algo revelador sobre esse futuro profeta. Que tipo de tarefa ou função esse futuro profeta desempenharia? Ora, Isaías 42, verso 1 ao 4 e verso 6 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Preste bem atenção nesse ponto que está em negrito: promulgará o direito. Então essa é uma prerrogativa, essa era uma função que o mediador da nova aliança desempenharia. Promulgaria o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Podemos destacar então 3 atitudes desse futuro profeta. A primeira, ele iria promulgar o direito, nós vemos no versículo 1. Ele iria doutrinar o povo, no versículo 4. Esse mediador das alianças iria intermediar uma aliança entre Deus e o povo. Portanto, esse profeta seria semelhante a Moisés no aspecto de legislador e exerceria um papel jurídico. Quem seria esse mediador da nova aliança? Então, olhem só, Moisés, na qualidade de mediador, o que ele fez? Subiu ao monte, de acordo com esses textos apresentados. Ele também recebeu a lei, em Êxodo 21, 22. Nós também vemos que ele transmitiu essa lei ao povo. Ele realizou um sacrifício para selar o pacto. Ele pegou o sangue daquele animal, aspergiu sobre o livro, aspergiu sobre o povo, e ele assinou aquele contrato que era ratificação daquela aliança, que era a antiga aliança feita exclusivamente com o povo de Israel. Ainda também participou de uma ceia com os seus anciãos, de acordo com Êxodo 24, verso 11. Olha só que interessante. Agora nós temos Jesus. Jesus é um tipo de Moisés, na qualidade de mediador, e ele faz o que? Ele recebeu sua doutrina do Pai, ele também subiu ao monte e transferiu ao povo. Você tem o texto de Mateus 5,11, onde diz isso. Você também vê que o povo concordou com seus ensinamentos e eles disseram que eram maravilhosas as suas doutrinas, e ele ensinava como quem tem autoridade, e muitos creram nele. Você tem também o ponto em que ele realizou um sacrifício para selar o pacto, e o sacrifício que ele realizou foi o seu próprio sacrifício quando se deu pela humanidade. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, quando ele entrega o suco de uva na Santa Ceia, ali naquele dia de Páscoa. Ele diz que aquele era o seu sangue derramado em favor das pessoas para remissão, para perdão dos pecados. E ainda ele participou de uma ceia com seus discípulos, enquanto eles comiam. Ele fala da nova aliança. Estou passando breve por causa do nosso tempo com a lição, você pode analisar bem esse slide depois. Existem paralelos entre Jesus e Moisés, que foi abordado pela nossa lição aqui após a pergunta 1. Né? Aqui fala que vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. Quais são esses paralelos? Eu resolvi trazer aqui para vocês este suplemento teológico. Olhem só. Se aqueles que não quiserem ver o suplemento teológico possam partir direto para as perguntas, para o índice de temas que temos aqui, navegar por esse índice de temas e ir estudando aos poucos. Mas quais são esses paralelos? Nós vemos então em João 1, verso 17, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Essa lei é a antiga aliança. A graça
que é a nova aliança, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós vemos em João 5,46 também, porque se de fato cresce em Moisés, também crereis em mim. Portanto, ele escreveu ao meu respeito. Jesus está se referindo ao que Moisés escreveu e podemos conectar isso com aquilo que lemos em Deuteronômio 18. Outros paralelos que vemos em Atos 7,37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós mesmos, irmãos, um profeta semelhante a mim. Olhem só, que está referenciando justamente o que nós lemos em Deuteronômio. Agora, Hebreus 3,3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto amor, glória, do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Perceba que tanto no texto de Atos como no texto de Hebreus, eu coloquei com a cor azul o profeta, e em Hebreus, Jesus. Esse profeta é referência a Jesus. Semelhante a mim, em Atos de vermelho, é uma colocação com Moisés que está em Hebreus 3, verso 3. Então, em Hebreus 9, verso 15, Cristo ele é confirmado como mediador de Isaías 42, versículo 6. Né? E diz assim: por isso mesmo ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem as promessas da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Como ficou conhecido então o pacote da antiga aliança no Novo Testamento? Atos 15, verso 5 fala assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Então a antiga aliança no Novo Testamento é chamada de lei de Moisés. Em 1 Coríntios 9, verso 9, fala assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto debulha, a casa de boi que Deus se preocupa. Então, novamente, no Novo Testamento, a antiga aliança é chamada de lei de Moisés. Agora, como ficou conhecido o pacote da nova aliança no Novo Testamento? Em 1 Coríntios 9, verso 20 e 21, fala sobre a lei de Cristo. O verso 21 diz: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E ainda Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a nova aliança é chamada de lei de Cristo no Novo Testamento, e a antiga aliança no Novo Testamento é chamada de lei de Moisés. Qual a estrutura do Sermão da Montanha na comparação entre as alianças? Isso tudo é abordado aqui na parte de domingo, principalmente nesse primeiro parágrafo após a pergunta número 1. Qual a estrutura do sermão? Olhem só, Jesus começa a dizer assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Ou seja, Moisés disse isso, e ele dizia: eu, porém, vos digo, eu, Jesus, porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito na antiga aliança por Moisés? Ele disse isso. Eu, Jesus, o mediador da nova aliança, digo isso. E se você analisar, tem muitas pessoas que vão dizer assim: nossa, Jesus ele veio, Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus aboliu todas as leis, não precisamos mais disso, né? Só que se você analisar e estudar bem, Jesus ele pegou as leis de Moisés e muitas delas ele ampliou, algumas ele realmente pôs fim, porque elas tinham um papel apenas prefigurativo, que tinha um tempo limite para que ela fosse cumprida e cumpriu na cruz, ali foi acabado. Mas outras Jesus até ampliou e outras ele realmente acabou. Jurar, por exemplo. De modo nenhum jureis. Na lei de Moisés existia um juramento, e no juramento não era juramento como as pessoas falam: eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha casa. Não, no juramento naquela época, se você jurasse por algo, você deveria colocar algo para que ficasse como penhor. Se você dissesse assim: amigo, eu vou trabalhar para você para ajudar na construção da sua casa tal dia. Então, eu juro que eu vou. E como você jurava, você poderia deixar, por exemplo, o seu celular como uma garantia de que você realmente iria naquele dia. E alguns diziam: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo Senhor. Ou seja, nisso eles blasfemavam e isso não era correto. Por isso Jesus diz: de modo nenhum jureis, que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não, porque o cristão tem que ter palavra, né? Tem que ser honesto. E esse princípio é um ponto interessante. Jesus aboliu a lei do juramento. Agora, Jesus ampliou outras leis. Ele diz: Moisés disse, aquele que adulterar, né? Que ficar com a mulher do próximo adulterou. Eu, porém, vos digo, né? Na nova aliança, não é apenas cometer o ato, mas sim o pensamento já era um pecado.
Isso é muito bom abordarmos, porque aqui diz assim: assim João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter sido um significado especial para o povo judeu. Então Jesus faz tudo aquilo cumprindo todas as profecias de Moisés e do Antigo Testamento, para que fosse um sinal para que os judeus entendessem. Mas eles estavam com o coração duro e não entenderam. Vamos estudar um pouco mais daqui a pouco isso. Cristo estava apontando em essência para a sua própria divindade. Jesus é divino, ele era 100% divino, 100% homem. Avançando para a parte de segunda-feira, este é verdadeiramente o profeta. Aqui diz assim, leia João 6, 14, 15, 26 e 36. Como o povo respondeu ao milagre e como Jesus usou isso para buscar ensinar quem ele é? Então, diante do texto que temos, um texto bem intenso, e o nosso tempo está passando rapidamente, não é mesmo? Nós vamos analisar apenas um pequeno texto que seja, nesse momento, mais relevante, para que nós possamos tirar o centro e o foco e entendermos o propósito divino. O verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O contexto aqui, que nós podemos ver em João, no capítulo 6, a partir do verso 14, é que as pessoas foram atrás de Jesus porque tinham comido do pão, tinham se alimentado, tinham fortalecido, e eles pensavam assim, olha, uma das maiores dificuldades que nós temos nos dias de hoje é a guerra e também alimento, pessoas que são feridas na guerra. Jesus ele pode curar, Jesus ele pode fazer alimento surgir do nada, Jesus ele tem o poder de ressuscitar até os mortos. Então, olha só, Jesus ele precisa ser aclamado rei, e eles estavam atrás de Jesus pelo pão que comeram e não pelos sinais que viram. Estavam ali pela conveniência e não pela entrega. Estavam ali por interesse e não por amor ao Mestre e aos seus ensinos. Então Jesus diz para eles que ele é o Messias, ele é o pão do céu. Vocês dizem que Moisés é que mandou o pão do céu, que era um maná lá no deserto? Pois é, o verdadeiro que manda o mané do céu é meu Pai. Ele envia o maná para que vocês tenham a sua fome saciada por completo. E eu sou o pão do céu. Ele diz isso. E interessante porque essa é a primeira das 7 declarações de Jesus que começa com as palavras eu sou. Então, para você entender, eu tinha pensado em falar isso no início, mas olha só, a parte de domingo fala sobre as alianças e o mediador. Na parte de segunda, eu sou o pão da vida. Na parte de terça-feira, um título sugestivo poderia ser eu sou a luz do mundo, ou eu sou o Senhor do sábado. Na parte de quarta-feira, eu sou a luz do mundo. Na parte de quinta-feira, eu sou a ressurreição e a vida. Então, segunda, eu sou o pão da vida. Terça, eu sou o Senhor do sábado, o Criador. Parte de quarta, eu sou a luz do mundo. A parte de quinta, eu sou a ressurreição e a vida. E neste ponto da parte de segunda-feira, ele é o pão da vida. Jesus é chamado de a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo 3, versos 13 e 14, em que Deus se apresentou a Moisés como grande eu sou. Jesus é esse o grande eu sou. Olhem só, Jesus está falando eu sou, para que as pessoas entendam que ele é aquele mesmo Jesus que apareceu para Moisés na sarça ardente. E quando Moisés está ali recebendo aquela missão do Senhor, ele diz, mas como eu vou ir? Eu vou dizer que eu estou em nome de quem? E Deus diz, diga que eu sou te enviou, eu sou o que sou. O grande eu sou, o Deus invisível, o Deus supremo, criador de todas as coisas, é quem te envia. E Jesus vem agora e diz, eu sou aquele que apareceu para Moisés, eu sou aquele que deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés, eu sou a encarnação do Deus supremo, em mim está toda a plenitude e todo o poder. E tudo que eu faço é mediante ao meu contato com o Pai. Isso é muito lindo, não é mesmo? Então, a pergunta, como evitar ser capturado pelas coisas materiais em detrimento das espirituais, eu coloquei que existe 2 naturezas dentro de nós. Olhem só, não sei se você lembra ou já leu o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon. Se você não leu, é uma indicação que eu deixei para você. Neste livro, o pastor Alejandro Bulhon, ele diz que dentro dos nossos seres existem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza carnal. A natureza que você mais alimentar é aquela que vai prevalecer.
Por isso, a minha pergunta é, qual natureza você tem alimentado mais? Como se fossem dois animais. Um que você alimenta e outro que você deixa de alimentar. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai prevalecer em sua vida. Se você se alimenta de coisas profanas, de coisas fúteis, de coisas banais, você será uma pessoa profana, que terá um linguajar abominável. Você vai ser uma pessoa que estará num caminho de engano e vai enganar outras pessoas também. Você não será guiado pelo Espírito de Deus e não estará sendo usado por Deus para proclamar o Evangelho para outras pessoas. Agora, se você alimenta a natureza divina, a natureza carnal ela vai ser banida pela natureza divina. Agora, se você alimenta mais a natureza carnal, a sua natureza divina vai ficar fraca. Olhe suas atitudes do dia a dia e veja qual está prevalecendo em você. Vamos para a parte de terça-feira que tem como título Cura do Cego, parte 1. Leia João 9, do 1 a 16, o que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas. Vamos ler então o texto. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo aqui, meus filhos, ninguém pecou. Nem toda doença e circunstância difícil de aflição na vida é causa de pecados de alguém. Em alguns casos, Deus permite aflições e angústias, problemas, doenças, para que Ele possa manifestar o seu poder e possa exaltar a sua glória, para que Ele possa ser reconhecido, para que as pessoas se convertam, se entreguem a Jesus. Não é mesmo? Nós falamos isso semana passada e o comentário bíblico é claro ao afirmar que nem todas as doenças são resultado de pecados específicos. A doença pode ser resultado sim do pecado geral da humanidade. Tem alguns pecados que são consequência de atos, de vícios, de uma vida desregrada, não é mesmo? Mas não quer dizer que toda doença está vinculada diretamente a uma ação pessoal de desobediência. E eu apresentei para vocês os textos de Ciência do Bom Viver, o Desejar de Todas as Nações, que você tem novamente na tela, que nem toda doença é resultado de pecado específico. Nós temos um exemplo muito forte que é o caso de Jó, cuja doença dele não estava relacionada a um pecado pessoal, mas estava relacionada ao grande conflito que existe entre o bem e o mal, em que Deus quer salvar a humanidade e para isso ele usa elementos humanos, ele não luta com Satanás com o seu próprio poder, porque se ele lutasse, como diz o Dr. Rodrigo Silva, não haveria luta, haveria um massacre. Então, continuando pensando aqui no versículo 2 e o que os discípulos perguntam para ele, logo ele fala, olha, esse homem, ele nasceu cego para que através dele se manifeste as obras de Deus. É necessário que eu faça a minha obra, o meu trabalho agora, porque vai chegar o momento em que não terei liberdade para fazer o trabalho. Então há momento em que ninguém poderá trabalhar. Existe um tempo de graça, um tempo de oportunidade, um tempo em que as pessoas estão mais receptíveis à voz do Evangelho e esse tempo é o tempo que nós precisamos pregar. O versículo 5 diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Assim como ele criou a humanidade através do pó da terra, formando um boneco de barro, ele também aqui se utiliza do barro para colocar no olho daquele homem. Existia uma ideia na medicina daqueles tempos antigos de que a saliva e o barro tinham algum poder curativo e outras pessoas se utilizavam desse meio. E Jesus se utiliza também porque ele era comum àquelas pessoas da época. Ele aplicou os olhos do cego dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que estavam diante dele, que o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e eu estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, ao que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então, parando por aqui, nós vemos que há um porquê
de Jesus ter curado aquele homem, não é mesmo? Jesus cura aquele homem porque, como o próprio cego depois, o ex-cego, melhor dizendo, né? Ele vai dizer, olha, nunca houve sobre a terra alguém que era cego e foi curado por alguém. Não houve um homem que curasse alguém cego de nascença. Com certeza esse deve ser o Messias. Então Jesus ele se aproveita desse sinal também para apresentar sua divindade e João faz questão de apresentar esse ponto. Agora, o que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem? Pecado. Como Jesus corrigiu essas crenças falsas, já explicamos. O pecado é um conflito cósmico, resultado de um conflito cósmico, a luta pela vindicação do caráter de Deus que está em jogo com respeito a esse aspecto que estamos trabalhando aqui, de como Jesus lida com o pecado e as consequências do pecado, né? As doenças. Algumas aflições podem ser permitidas por Deus para a purificação espiritual ou o crescimento do caráter, como foi o caso de Jó, cuja doença não estava relacionada a um pecado pessoal. Essa foi a minha resposta. E um dos pontos que é abordado aqui na lição de terça-feira, o fato de Jesus ter curado aquele homem num dia de sábado. Isso mexeu com aquelas pessoas. Mas Jesus fez isso também com o propósito de mostrar que ele tinha poder de curar no sábado, porque ele é o Deus supremo, o Deus magnífico que tem todo o poder, como também Jesus é aquele que tem autoridade sobre o sábado, porque ele criou a terra, o mundo, essas leis que governam o ser humano, e ele dizia que o sábado era o dia de fazer o bem, né? O cego ficava cada vez mais cônscio de quem é Jesus, mais convicto de quem é Jesus, de que ele é o Messias, de que ele é Deus. Mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Então o foco central da parte de terça-feira aqui é isso, né? Quanto mais há uma conversa ali, um diálogo, mais se entende que Jesus é Deus. Olha só, a lição falou que em cada história, tanto em Mateus como Marcos e Lucas, existe um padrão comum que é apresentado nos evangelhos. Primeiro, uma expressão do problema, a conclusão do indivíduo a Jesus, a cura, o reconhecimento da cura, né, acompanhado de louvor, de gratidão, enfim. Só que em João capítulo 9, a lição deixa claro aqui que João deixa esse debate tornar-se um pouco mais amplo, mais elevado, para que possa explanar mais diretamente o diálogo e as pessoas consigam entender que nesse diálogo entre os líderes religiosos que procuram aquele homem, que fala, olha, quem te curou? Por que você está, né, aqui? Enfim, olha, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, né? Mas diga, você, né, quem é esse homem? Fala mais da gente. Aí ele diz, olha, vocês também estão querendo ser seguidores dele? Né? Bom, e pergunte a ele. Não, nós não queremos ser seguidores dele. Veja, cada vez aquele homem que era cego se torna mais convicto de que Jesus era Deus e passa a ver com os olhos da fé. E aqueles homens que viam, que eram os escribas, líderes religiosos, eles enxergavam fisicamente, mas não enxergavam espiritualmente, mesmo sendo conhecedores de todos os aspectos proféticos explicados por Moisés. Então esse é o ponto. Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante de nossos olhos? Com certeza. A palavra de Deus lá em Gálatas, Paulo é muito preciso em dizer que é como se um véu existisse nos olhos das pessoas que vendo não enxergam, né? E Jesus também falou em suas profecias que a mensagem do Evangelho são para aqueles que são pequeninos, que são considerados loucos. E Deus escondeu e tirou elas daqueles que consideravam sábios e inteligentes do mundo. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos padrões equivocados do mundo. Libertará das superstições. Libertará do medo, do falso conhecimento, da falsidade, né? E a verdade vai trazer libertação para as pessoas. Vamos para a parte de quarta-feira, que tem como título A Cura do Cego, parte 2. Continuando então a história, a partir do versículo 17 você tem o seguinte texto. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então pergunta para aquele homem, até a pergunta aqui, pergunta os líderes fizeram e como o cego respondeu, quem te curou? Jesus, ele é profeta. E eles continuam perguntando, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais.
Então você conhece a história, chamaram os pais, perguntaram para os pais não querendo se envolver naquela questão, diz, olha, nós sabemos que ele nasceu cego e que era cego até o momento de hoje, agora ele já tem idade suficiente, pergunte a ele. Eles estavam com medo dos fariseus, com medo de ser excomungados das sinagogas, né? Então eles dizem, pergunte a ele. E eles perguntam, ele diz, olha, esse homem não pode ter curado você porque ele é um pecador, porque ele transgride o sábado. E o homem diz, olha, ser pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Como poderia um pecador fazer tal cura, tal milagre? Perceba que cada vez mais aquele cego revela que Deus, que Jesus é Deus, cada vez mais ele se mostra mais convicto. Então, o foco central do restante dessa história é dizer a origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde ele vem? Né? Qual que é a sua missão aqui na Terra? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo novamente. E por último, há um tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outros respondem com fé. Então, na parte aqui de quarta-feira, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu vim para aqueles que estavam em trevas, tenham luz. Eu e vocês também somos chamados a sermos luz para aquelas pessoas que estão em trevas. O que significa ser luz para o mundo? Significa trazer clareza, entendimento, remover as trevas espirituais que existem ao redor da vida de uma pessoa. Pense comigo, uma pessoa que está no vício e você começa a estudar a Bíblia com ele, começa a orar, começa a se importar com essa pessoa que é abandonada pelas outras, que não tem ninguém por ele, e você começa a se dedicar e se importar com ela, e você começa a levar essa pessoa à igreja, começa a dizer que ela é amada. Através disso, então, há um ponto interessante. Você está removendo as trevas que existem naquela vida, e ele passa a se sentir amado, cuidado, sente o perdão dos seus pecados e elas também passam a ser luz brilhante para as outras pessoas. Aqui diz isso logo no finalzinho da parte de quarta-feira, não é mesmo? No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade. Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. Nosso coração é enganoso, enganoso o coração do homem mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você não pode firmar os seus pensamentos e sonhos no seu próprio coração. Quantos jovens, que dizem assim, olha, meu coração diz que tem que ser esse jovem para me casar. Mas quantas vezes o coração engana e esse jovem não é a pessoa adequada para aquele casamento. E a pessoa, quando se dá conta disso, já é tarde demais, a vida já está estruturada, já existe uma gravidez, já existe uma criança ou várias crianças, já existe ali abuso, violência, doméstica e muitos outros pontos. Então, olhem só, enganoso é o coração do homem com que respeito também aos ensinamentos. E ainda um ponto que nós podemos ver aqui na parte de quarta-feira é essa questão de que os líderes, por mais que vissem sinais, lembre disso, sinais da divindade de Cristo, eles resolveram não crer. Por que eles resolveram não crer? Porque esses líderes religiosos eram dissolutos, eram empedernidos, eram pessoas irrecuperáveis. O que é uma pessoa irrecuperável? Que por mais que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, ela não dá lugar ao Espírito Santo para que ela possa ser recuperada, para que ela possa ser transformada, iluminada. São pessoas que têm o coração duros e que não querem seguir a voz de Deus, não querem ouvir a sua voz, não querem ver, enxergar aquilo que Ele faz. Pessoas que veem, mas que não enxergam. Vamos à parte de quinta-feira, que tem como título geral a ressurreição de Lázaro. Em João 11 está repleto de tristeza, a notícia da doença de um amigo querido, o choro pela morte, a queixa das irmãs de Lázaro, que não teria morrido se Jesus estivesse presente, e as lágrimas de Jesus. Jesus ele demora para ir ver Lázaro após saber da notícia de sua doença, e essa atitude não foi uma atitude de frieza, pelo contrário, foi com o propósito de revelar a glória de Deus. E quando eles chegam, Lázaro já estava morto há 4 dias. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante, porque ressuscitar um cadáver de decomposição era algo magnífico, não é mesmo? E Jesus ele demonstra ali que ele é o criador da vida, porque ele restaura a vida de alguém que já estava em decomposição há 4 dias. Ele é a ressurreição e a vida
sendo apresentado aqui. Então, olhem só, leia João 11, verso 38 a 44, o que Jesus fez que confirmou a sua reivindicação. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto. Jesus, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se crês, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, assim como Jesus mostrou que ele é a luz do mundo, ele queria mostrar também que ele é a ressurreição, é a vida. Ele poderia ressuscitar Lázaro. E o interessante é que após esse acontecimento, nós vemos que Jesus ele é apresentado como o próprio Deus, mas aquelas pessoas que viam o milagre, né? Porque olha só, o milagre aconteceu de dia, tinha vários testemunhos de vários locais que viram Jesus ressuscitando Lázaro, não tinham como lhes dizerem que era um complô, que era uma farsa, porque Lázaro tinha 4 dias que estava morto. E neste ponto, nós vemos aqui que eles tentam agora matar Jesus, porque era um milagre que eles não tinham como refutar essa ideia. Então, olhem só, Jesus, através da ressurreição de Lázaro, ele faz uma reivindicação do seu caráter e da sua divindade. Ele mostra um sinal de sua divindade, do seu poder de ressuscitar os mortos, né? Ele é o doador da vida. Agora, aqueles homens estavam tão distantes de Deus que olha só a incoerência. Ele ressuscitou um homem, né? Não sabemos como ele fez isso, mas ele ressuscitou o homem. Precisamos matá-lo. Ora, se ele é aquele que ressuscita alguém que já morreu há 4 dias, ele é o Criador, o mantenedor, ele pode ressuscitar a si mesmo. Que incoerência, que dureza de coração. Quantas vezes Deus nos revela tantas coisas importantes e nós insistimos, né, em não entendermos, né? Não entendemos, de não queremos ver. Às vezes até entendemos, mas não damos o braço a torcer de que entendemos, porque não queremos colocar em prática, não é isso? São pessoas de dura serviço. O que a Bíblia diz que é dura serviço? Uma pessoa de pescoço duro, né? Uma pessoa que não muda de rumo, que não entende o princípio e passa a viver de maneira diferente. Jesus mostra que é capaz de trazer mortos de volta à vida. E ainda assim aquelas pessoas pensam que conseguiriam detê-lo matando? Que exemplo das fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder divino. Então vemos aqui o contraste. Fragilidade humana com o poder divino. Gostaria de terminar com vocês com a parte de sexta-feira que fala assim: assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. O alimento que você se alimentou no dia de ontem não pode trazer energia para o seu corpo no dia de hoje. Os nutrientes revitalizantes que você extraiu daquele suco, daquela fruta, daquele alimento, para que você pudesse ter inteligência, para que você conseguisse desenvolver-se bem nas suas atividades do trabalho, para que você tivesse capacidade de humor, de bem-estar, de felicidade, serviu para o dia de ontem. Mas para o dia de hoje é necessário ter um novo alimento. Assim também é necessário você ter alimento espiritual todos os dias, cada manhã passar um momento com Deus. Somente através do momento com Deus, da leitura da Bíblia, do Espírito de profecia, através da oração, que milagres podem acontecer, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto o judeu como o grego. É para salvar tanto aquele que já é cristão, que está na igreja há muito tempo, como para salvar aquela pessoa que não está na igreja, que passa momentos de dificuldades, para salvar aquela pessoa que se encontra longe dos caminhos de Deus, que está nas trevas. E como remover as trevas? Essa semana, escutando uma mensagem de um pastor, ele dizia: olha, filho, você não pode remover a escuridão com a colher, você não pode ir no meio da escuridão com a colher tentar remover a escuridão. Mas faça o seguinte, acenda uma lâmpada, acenda uma vela e você verá como as trevas se dissipam. Você tem acendido velas na sua vida, você tem, em palavras assim ilustrativas, é claro, você tem buscado
a luz de Deus para que possa remover as trevas da sua vida? Ou você está vivendo no caminho de Satanás? Perceba, que tipo de pensamentos você tem pensado durante a semana? Que tipo de palavras você tem falado? Que tipo de coisa você tem olhado, assistido? Que tipo de sonhos você tem nutrido no seu coração? São pensamentos divinos ou pensamentos humanos? A Bíblia diz lá em Provérbios que há caminhos que o homem parece direito, mas que no final são caminhos de morte. Lembre-se, assim como a vida física se mantém pela comida, a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. Você pode ter sido um grande pregador da palavra de Deus, ter tido um momento de comunhão em algum momento da sua vida, mas se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Aqueles que estão de pé precisa cuidar para não cair, é a palavra de Deus. E uma vez salvo não significa que está salvo para sempre. Você precisa prosseguir. E toda pessoa deve receber por si mesma a vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar curiosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. E como fazemos isso? Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Como, irmãos, nós temos ficado preguiçosos com o que diz respeito à meditação e estudo da palavra de Deus. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós começamos com um videozinho que alguém nos mandou, um Reels, um vídeo curto, lemos apenas uma meditação pronta e não exercitamos a nossa mente ali na busca, não fazemos como o profeta que dizia, o salmista que dizia, de manhã eu faço a minha oração e fico esperando. Nós muitas vezes fazemos uma oração mecânica, superficial e saímos correndo para o trabalho, pelas lutas do dia. Mas se passássemos tempos com Deus, se acordássemos meia hora antes para o buscar perfeitamente, nossa vida teria mais brilho, teria mais poder. Aquilo que nós lutamos tanto e queremos de todas as formas, de forma obrigada, veria facilmente e tudo daria certo. Tem alguma coisa que não está dando certo na sua vida, mas você continua insistindo. E quanto mais você insiste, mais dá errado. Pare, pense, pare e ore. Se algo está dando errado constantemente, talvez seja um indício ou uma revelação de Deus para você através desses obstáculos, de que é preciso parar, analisar os pontos para depois continuar, para depois avançar. Como dizia um amigo meu, às vezes é preciso dar 2 passos para trás para conseguir impulso para dar um passo à frente, para dar impulso maior à frente. Então, meus queridos, que Deus abençoe você e que você se firme na verdade, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passará o céu e a terra e a palavra de Deus nunca passará. Feito essas considerações, eu desejo que Deus abençoe você e nós nos encontramos na lição da semana que vem. Até lá!